Olá, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar na aula de hoje sobre arte e ilusão. Esse magnífico livro escrito por Ernest Grunberg. Eu não sei pronunciar o nome dele, minha gente. Grunberg. É isso. Eu sei que é um livro que a gente tem como referência e é referência de outras de nossas referências, por exemplo, lendo Rudolf Arnheim, ele menciona o Ernest Grunberg, ou Grunberg, eu não sei exatamente como diz, mas é um livro como o que o Ernest Grunberg escreve na década de 50 do século passado, por volta ali de 1956, salvo engano, é um livro que vai reunir pensamentos de todos os lugares do mundo e que vai ser sempre um balizador dessas inferências nos estudos da semiótica e nos estudos da percepção visual, como fala aqui o Rudolf Arnheim. Então, eu entrei em contato pela primeira vez com o livro do Ernest Grunberg, acho que por volta do início dos anos 2000, tendo uma amiga que trabalha com ilustração de livros infantis, ela também faz estudos em imagem, né? Ela tem uma escola que trabalha somente a questão da imagem no universo da literatura infantil, e foi a primeira vez que eu entrei em contato, então, com essa obra do Ernest Grunberg, que é, assim, autor de outros livros, além desse chamado Arte e Ilusão, e dentro desse livro ele já trabalha a questão do quanto esse estudo da imagem caminha, de fato, mais pelo universo da semiótica do que digamos assim, da forma gráfica, né? O quanto essa modificação do final do milênio passado para o milênio que estamos vivendo agora, ela é marcante no sentido de repensar os valores estéticos, sobretudo por seus significados, né? Então, as referências que nós temos para estudo da imagem são muitas, né? Também no campo da criação artística. Mas o Ernest Grunberg, ele tem essa qualidade de ter sido talvez um dos primeiros a pensar que este universo da construção de uma imagem, da criação artística e da criação, sobretudo artística, no campo visual, estava migrando para esse outro lugar das metáforas, da imaginação, né? Desses novos códigos menos referentes às formas construídas de memória, né? Uma vez mais é importante lembrar aqui o quanto a histórica, que envolve a capacidade de lembrar, vamos aqui nos remeter às filhas de Mnemosine, né? As filhas daquela que geraram toda a lembrança do que pode ser a nossa experiência com o divino, né? Esse outro lugar do inalcançável, do mundo ideal para a filosofia platônica. E também, e aí já nos remetemos a um universo nietzschiano, né? Que pensa a história como tudo aquilo que nos remete a um esquecimento para que a gente possa viver esse mundo mesmo, né? Na sua visão nihilista, Friedrich Nietzsche queria apagar aquela ideia, sobretudo era toda voltada para o ser para a morte, né? Que se realizaria numa contemplação do divino que estava depois da realização da vida e que pregava a abolição completa dos prazeres na vida terrena. Então, entre esses dois espaços, né, o Grunberg vai ser um dos primeiros a perceber não só a questão da construção no universo da ilusão, né, daquilo que a gente se remete como alguma coisa que está no ideal, e aí
constrói a partir de uma utopia, né, de uma visão utópica, de perfeição, de desejo de alguma coisa que está fora do real, mas também a migração disso para o campo da alusão, que é exatamente uma projeção do que a gente hoje pode, mal comparando, chamar de universo dessa verdade criada, né, dessa pós-verdade ou dessa pós-modernidade, que é sempre esse lugar onde estamos aludindo a uma determinada realidade que ainda não experimentamos, mas que já é criada no ambiente de hoje, como, por exemplo, neste cenário aqui. Que, por sinal, eu gostaria que ele aludisse a uma biblioteca com os livros, com as lombadas expostas a vocês, e não, digamos assim, nesse silêncio, né, de capas que não podem ser identificadas. Mas é isso, a gente vive uma época onde a gente já alude à possibilidade de experimentar, no instante mesmo, alguma coisa que, ainda não sendo real, projeta esse lugar imaginado. Então, fica aqui a minha vontade de aprofundar com vocês, quem sabe até num curso onde a gente possa destrinchar melhor essas possibilidades de estudo da imagem, assim como o Grunberg faz na publicação do final dos anos 50, né? Trazendo isso para o campo da história, trazendo isso em confronto com alguns paradigmas de construção daquele fim da época de uma modernidade e esse início de uma pós-modernidade, né? É interessante ver, por exemplo, agora me referindo ao Rudolf Arnheim, né, que algumas pesquisas são feitas no campo, ainda não da semiótica, mas dessa construção de sensações, né? Ele chega aqui a comparar esses estudos da imagem com o universo de pesquisa da psicologia, né? Enquanto visão criadora, o que é também chamado de Gestalt, e essas alusões a símbolos que estão vinculados à nossa memória, à nossa carga de informação passada, né, que a gente enxerga nos museus, no repertório construído durante anos e anos de arte referente às lembranças, né, de outras épocas, e também nessa criação do traço, que aí remete exatamente a essa simbologia, né? A esse lugar do que estamos aludindo enquanto um símbolo, enquanto uma figura que não traz exatamente, imediatamente, uma remetência ao passado, mas isso de forma codificada, né? Muito mais simbólica, muito mais no campo dessa criação de alguma coisa a que se aludindo em relação ao conteúdo que se quer passar, a comunicação que quer ser feita, né? Ao que o signo quer comunicar. E aí eu espero que a gente possa ler também aqui, de repente, ter uma ideia dessa referência que o livro faz, né? O Rudolf Arnheim faz ao Grunberg, que foi exatamente essa parte aqui que eu separei para vocês, certo? Então, eu vou ler um pouco antes, o momento em que ele traz essa colaboração do livro, né, do Ernest, para essa ideia de uma construção do signo, da percepção do imaginário, né? Então, vamos lá. Aqui algumas figuras ainda que eu acho muito interessante, eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui ele vai pensar a imagem segundo os itens: equilíbrio, configuração, forma, desenvolvimento, espaço, luz, cor, movimento, dinâmica e expressão. E no prefácio vem falando aqui da construção do livro, né, de quanto foram feitos esforços para pensar e atravessar essa psicologia da arte, né, buscando conteúdo, né, em vários autores, e o Ernest Grunberg é um deles, né, que ele menciona aqui já desde o início do livro.
traz também um repertório amplo, né, em relação a essas pesquisas da técnica da palavra Gestalt, que é uma das referências, né, do livro, e eu vou ler então para vocês essa vinculação no momento em que ele se refere ao livro do Grünberg, certo? Então, é um estudo do campo de visão, eu vou mostrar até algumas imagens para que vocês vejam do que essa referência ao campo visual pode trazer, né? Aqui mais algumas imagens. O valor do simples, destacado pelo Grünberg. A simplicidade como valor na construção dessas imagens, né? Então, bom, eu espero que eu não tenha desmarcado a página, que eu esteja confundindo o trecho, mas vocês me permitem retomar isso, então, exatamente aqui, tá certo. Então, aqui é a possibilidade de que a mesma imagem seja vista de 3 formas diferentes, dependendo do seu interlocutor, da sua carga de memória e de lembrança, de memória e esquecimento, né? Então, ainda dentro desse capítulo onde ele narra a importância da simplicidade, né? Falando sobre o que é configuração, ele vai trazer aqui a influência do passado e a referência ao Grünberg, né? Ou Gombrich. Assim, eu realmente não sei pronunciar o nome do Gombrich, Ernest Gombrich. A influência da memória é aumentada quando intensa necessidade pessoal faz o observador desejar ver objetos com certas propriedades perceptivas. Gombrich diz: quanto maior for a importância biológica que um objeto tem para nós, mais estaremos capacitados a reconhecê-lo. E mais tolerante será, portanto, nosso pai, que espera sua namorada na esquina, verá em quase todas as mulheres que se aproximam. E esta tirania do traço da memória torna-se mais forte à medida que os minutos se passam. Um psicanalista descobrirá órgãos genitais e úteros em toda a obra de arte. Os psicólogos, pelo teste do Rorschach, exploram a influência que as necessidades exercem na percepção. A ambiguidade estrutural das manchas de tintas usadas nesse teste permite, aqui na figura que remete a uma girafa, né? Permite uma grande variedade de interpretações, de modo que há a probabilidade do observador escolher espontaneamente um que se relacione com o seu próprio estado mental. Como se pode descrever os aspectos espaciais que representam essa configuração? O modo mais adequado pareceria consistir em determinar as localizações de todos os pontos que constituem esses aspectos. No Tratado de la Statue, Leon Battista Alberti recomendou muito aos escultores da Renascença que o procedimento ilustrado nessa figura, de número 25, né, essa forma de dar uma distância em uma composição, né, fosse feito por meio de uma régua, e o transferidor do fio de prumo pode-se descrever de qualquer ponto da estátua em termos de ângulos e distâncias. Com um número suficiente de tais medidas, poder-se fazer uma duplicata ou estátua, diz Alberti. Pode-se fazer a metade da figura na ilha de Paros e a outra nas montanhas de Carrara. Mesmo assim, as partes se ajustarão. É característico deste método permitir reprodução de um objeto particular, sendo o resultado, porém, uma surpresa. Não se pode, de modo algum, deduzir a natureza da forma da estátua a partir das medidas, as quais devem ser aplicadas antes que o resultado seja conhecido. O procedimento é muito semelhante ao que acontece em geometria analítica, quando, a fim de determinar a forma de uma figura, define-se espacialmente os pontos dos quais a figura consiste pelas suas distâncias, na vertical e na horizontal, as suas coordenadas cartesianas. Nesse caso, também, um número suficiente de medidas permitirá a construção da figura. Sempre que possível, contudo, os geômetras irão além do mero acúmulo de dados que não se relacionem.
eles tentarão encontrar uma fórmula que indique a localização de cada. Isso é, procurar uma lei geral de construção. E aí, dá uma equação aqui, que, no geral, pensa essa forma de construção da visão geométrica e da percepção de uma configuração da imagem, né? Então, falando agora sobre o aspecto da simplicidade, eu vou destacar, já que esse é o assunto do capítulo, que fala sobre a configuração na visão do Gombrich, nesse livro Arte e Ilusão. O que se entende por simplicidade? Primeiro, pode-se defini-la como experiência subjetiva e julgamento de um observador que não sente nenhuma dificuldade em entender o que lhe apresenta. Pode-se aplicar à simplicidade o que Spinoza disse sobre a ordem. Segundo uma passagem no livro Ética, acreditamos firmemente que existe ordem nas próprias coisas, mesmo que não saibamos nada a respeito delas ou de sua natureza. Pois, abre aspas para Spinoza aqui, quando as coisas se dispõem de tal modo que, ao nos serem apresentadas pelos sentidos, podemos facilmente imaginá-las e, em consequência, com facilidade recordá-las, as chamamos bem ordenadas, e, no caso oposto, mal ordenadas ou confusas. Um historiador pode usar critérios para determinar quão fácil ou difícil certos padrões se mostram aos observadores. Christoph Alexander e Susan Carey fizeram as seguintes perguntas numa série de padrões. Qual deles pode ser reconhecido mais rapidamente? Como os padrões se enfileiram em ordem de simplicidade, né? Como é que eles se aparentam e como é mais fácil lembrar deles? Quais têm a maior possibilidade de serem confundidos com outros padrões? Quais os mais fáceis para descrever com palavras? As reações subjetivas exploradas em tais experimentos são apenas um aspecto do problema. Deve-se também determinar a simplicidade objetiva dos objetos visuais, analisando suas propriedades formais. A simplicidade objetiva e subjetiva nem sempre são paralelas. Um ouvinte pode achar uma escultura simples porque não percebe sua complexidade, ou pode achá-la confusamente complexa porque tem pouco conhecimento mesmo de estruturas restritamente elaboradas. Ou pode ficar embaraçado apenas por não estar habituado a um estilo novo, entre aspas aqui, moderno de dar forma às coisas, por mais simples que esse estilo possa ser em si. A despeito de como certos observadores reagem, pode-se perguntar como se pode determinar a simplicidade pela análise das formas que constituem um padrão. Então, aqui é exatamente uma das maneiras de ver, né, que o Gombrich fala no livro Arte e Ilusão, porque ele vai chegar também no aspecto da alusão. Então, além do padrão, do que a gente estudou como geometrismo, como bagagem histórica da forma, lembrança e a projeção desse esquecimento como uma filosofia da arte, né, baseada nas pesquisas e nos estudos literários de um Friedrich Nietzsche, há também essa possibilidade de entender a passagem, a migração desse estudo da forma e sua percepção visual, de acordo com uma psicologia do pensamento humano, para o universo da semiótica, ou seja, onde tudo recebe um significado novo, transformador, em relação, por exemplo, digamos assim, à arte de Pablo Picasso, né? Que vai refigurar a forma humana numa ótica do geometrismo, para falar da sua destituição, da sua decomposição, já que o humano não pode mais se comparar, a forma humana não pode mais ser comparada à forma humana de um período renascentista, onde reinava uma inocência e uma perspectiva outra de construção desse humano, né? A gente atravessou, sobretudo com as guerras, e Picasso foi bastante testemunha, né, da Guerra Espanhola, a destruição dessa forma humana, essa desconstrução do que seria o pensamento humano ou a estética do humanismo, para a gente citar aqui uma tendência, uma corrente, um movimento que a gente vem estudando bastante. Então é isso, para que o vídeo não fique muito longo, voltaremos a falar sobre esse assunto, fazendo uma leitura do próprio Ernest Gombrich. Eu quero dizer Gombrich, mas é Gombrich. Me perdoe a falta de intimidade com o nome desse magnífico teórico da imagem, mas, de fato,
de 2012 para cá, ainda me é difícil, veja só como é significativo isso, né? É muito simbólico que eu tenha resistência a compreender a forma do nome dele, exatamente um teórico que está me colocando no lugar da arte como ilusão e da arte como alusão. Mas então fica aqui o nosso aprendizado coletivo, né, mútuo, estamos juntos nesse aprendizado e eu partilho das angústias de vocês. Juntos eu tenho certeza que é muito mais provável que a gente consiga atravessar essas percepções e esses universos de dialética, na leitura da imagem, sobretudo num universo hoje tão radicalmente de desconstruções e de alusões destituídas de valores que prezamos, né, sobretudo nós vinculados a uma ideia mais humanista, de grande compaixão e afetos compartilhados. Até a próxima aula, minha gente. Um grande abraço. Tchau.